Graças a Deus, né? Nós vamos estar falando essa noite um pouquinho no livro de Isaías, capítulo 55. Hoje nós, olhando para o mundo em si, nós podemos observar que o mundo, que as notícias, melhor dizendo, né, a respeito do que está acontecendo no mundo, são notícias não muito para cima, né, ou seja, notícias, anúncios, né, que muitas vezes nos causam medo, nos causam terror, né. Tem coisas que a gente começa a olhar, e se a gente começar a ficar fixado nessas coisas, a gente começa a ficar temeroso do que vai acontecer amanhã ou depois. Com a facilidade que a gente tem de pesquisar as coisas hoje na internet, a gente vai ver, vai observar, vai prestar atenção que parece, né, que está o mundo acabando já. Amanhã já vai ser o final do mundo e pronto, Jesus vai voltar e nós vamos embora. Não é assim? Será que vocês conseguem perceber isso? Esse dia eu estava até com a apóstola, né? Eu estava em casa e ela começou a me mandar videozinho. Eu na sala, junto com ela, ela me mandando videozinho no WhatsApp a respeito do que ela estava vendo, né? Olha o que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo ali. E eu disse para ela assim, Ingrid, vamos parar com isso? Ela, por quê? Eu disse, vamos começar a olhar aquilo que Deus está fazendo. Porque se nós começarmos a olhar essas coisas, a gente começa a desanimar. A gente começa a ficar realmente temeroso. Principalmente quando nós começamos a olhar os noticiários. Por que isso? Porque o que acontece com o noticiário? O noticiário ele é programado para mostrar aquilo que o povo quer. E infelizmente coisas ruins dá ibope, não dá ibope? Não dá. Acontece um acidente ali, o que acontece? Daqui a pouco está cheio de gente olhando, por quê? Porque querem ver o que está acontecendo, coisas ruins, né? Então isso dá ibope, não só dá ibope, né? Para os meios de notícia, para as empresas, né, que vinculam notícias, isso dá muito dinheiro para eles. Então o que eles fazem? Eles fazem uma programação toda, né, voltada àquilo que dá audiência. E coisas boas que deveriam estar sendo noticiadas, não são noticiadas. Vou dar um exemplo. Alguns dias atrás, na represa do Passaúna, um pai de família foi pegar a bola do filho dentro da represa e morreu afogado. 45 minutos o socorro tentando trazer ele de volta e não conseguiam. Mas ele tinha uma esposa que conhecia a Deus, que conhece, melhor dizendo, a Deus, e que começou a orar e começou a clamar pelo seu esposo e começou a determinar que ele voltasse à vida. O que aconteceu? 45 minutos depois, este homem ressuscitou, voltou à vida. Você viu isso no jornal? Não, e não vai ver, porque isso, né, não interessa para eles. O que interessa para eles é aquela audiência, né, que cause tremor na vida das pessoas, porque eles vão ficar, né, passando isso de um para o outro, né? Mas eu não quero falar das notícias hoje. Eu quero falar de algo diferente, eu quero falar das Escrituras. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, para a Palavra de Deus, nós vemos que a Palavra de Deus, ela nos prepara para vivermos todas as situações. Mas não vivermos com medo, com temor. Porque a Bíblia diz que não importa se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nós não precisamos temer
coisa alguma, né? Não precisamos temer as coisas que o noticiário traz, as coisas que estão acontecendo no mundo. É claro, eu acredito nisso. O mundo, ele está anunciando, Jesus está voltando. Toda vez que nós olhamos as profecias bíblicas e que nós temos estudado a respeito disso, nós vemos que está se cumprindo cada dia mais está se cumprindo as profecias bíblicas. Praticamente 99,9% das profecias bíblicas a respeito da volta de Jesus já estão cumpridas. Na verdade, se Jesus quisesse voltar agora, ele já podia vir. Está tudo determinando isso, que está no momento dele vir. Mas a Bíblia diz que Deus, o nosso Pai, não o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é misericordioso. E Ele vai preparar um tempo para que nós possamos nos converter a Ele. Aí você diz assim, mas eu já sou convertido. Aí eu pergunto, será? A Bíblia diz assim, venham a mim todos os que têm sede. Uma pessoa que não tenha sede, eu oferecer um copo d'água para ela, ela vai tomar? Talvez por educação ela até tome, não é verdade? Ou dê uma picadinha na água. Mas se ela não tiver sede, realmente ela não vai tomar. Ou se simplesmente eu oferecer, ela vai dizer, não, muito obrigado, não estou com sede agora, não precisa. Por que isso? Porque somente aqueles que têm sede, eles se aproximam da fonte para beber. Então, se nós não nos aproximamos da fonte, e esta fonte é Jesus Cristo, e nós não procuramos esta fonte para estar bebendo desta água viva que Ele tem para nos dar, nós precisamos nos converter. Se nós ficamos preocupados com o tempo ao qual nós passamos ouvindo a palavra, ou ficamos, pensando, será que eu vou na igreja ou não vou? Será que nós estamos tendo sede? Quem tiver sede, que beba. Não é isso que está escrito? Você quer beber essa noite? Você está com sede? Está com sede? Amém. O homem, dentro da natureza, ele é o único ser da natureza, o homem é o único ser da natureza que tem livre arbítrio. Tem o quê? Poder de decidir. O homem é o único. Não existe nenhum outro ser na natureza que tenha esse livre-arbítrio. A natureza, por exemplo, ela não pode governar a si mesma. A natureza é governada pelo quê? Pela lei que Deus já estabeleceu lá na criação do mundo. Então a natureza, ela já é governada por Deus, ela é governada por este Deus poderoso. E ela, a natureza, ela responde à voz daquele que o criou. Agora e o homem? Será que o homem responde à voz daquele que o criou? Para o homem, está em si mesmo, está dentro dele mesmo, o caminho que ele quer seguir, ou o caminho que ele deseja seguir. Dentro do homem, ele estabelece o que ele quer fazer e o que ele não quer fazer. Dentro do homem, ele tem os seus próprios planos. Veja, o homem é o único ser da natureza que tem livre-arbítrio, mas também é o único ser que estabelece os seus próprios planos. E qual é o grande erro aqui? Há problema em estabelecer planos? Com certeza não. Todos nós temos planos, não temos planos?
Por exemplo, você já sabe o que você vai fazer amanhã? Sabe ou não sabe? A maioria acredita que sim, né? A maioria acredita que sim. Então, não há problema nisso. Qual que é o problema? O problema é que nós não incluímos os planos do Pai na nossa vida. Se nós soubéssemos aquilo que o Pai tem para cada um de nós, nós iríamos esquecer os nossos planos e iríamos incluir somente o plano dele para com as nossas vidas. As pessoas hoje, elas não vivem o que o Pai planejou para elas. Elas vivem o quê? O que as pessoas vivem? O resultado das suas próprias decisões. E aí o que acontece? Muita gente, quando acontecem as coisas ruins, ele pergunta: onde está Deus? Ele vira, olha para o céu e diz: o que eu fiz de errado? Não foi o que você fez de errado, foi o que você deixou de fazer. Agora, aqueles que sabem como seguir as instruções que vêm do alto sobre as nossas vidas, que estão sobre nós e nos destinam a como viver a nossa vida, sabe o que acontece? Essas pessoas vivem a plenitude daquilo que Deus tem para com elas. Aí é fácil quando você olha para as pessoas e vê que umas são mais abençoadas que a outra. Não é porque Deus ama um mais que o outro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, né, da mesma forma. Ele pagou o preço por cada um de nós da mesma forma. Mas então por que uns são mais abençoados e outros são menos abençoados? É porque uns sabem como seguir instruções, e principalmente as instruções que a Bíblia nos dá. Capítulo 55 de Isaías, versículo 7 nos diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tornem para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus, ele é misericordioso em perdoar. Segunda-feira passada eu estava dando aula aos alunos do Instituto, e eu trouxe um estudo a respeito de uma das cartas do Apocalipse às igrejas. E ali, numa dessas cartas, Deus está falando com os membros da igreja que eles devem retornar para Ele. E ali há uma coisa, né, interessante, um versículo que nós usamos muito para ganhar almas, e para ganhar almas lá no mundo. E na verdade esse versículo é uma chamada para a igreja, para os membros da igreja, porque quando esta carta foi escrita, quando essas cartas, né, foram escritas às igrejas, as igrejas eram formadas, já estavam com 50, 60, 70 anos. Uma igreja com 50, 60, 70 anos já é uma igreja estabelecida, já é um povo que está há muito caminhando com Deus. E ali diz assim, para uma dessas igrejas: eis que estou à porta e bato. Nós não usamos isso para ganhar almas aí no mundo? Não, esse versículo é para a igreja. Quem abrir a sua porta. O que quer dizer isso? Que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos com a porta do nosso coração fechada para Deus. Nós estamos na presença de Deus, mas estamos dizendo para Ele: tudo bem, Senhor, mas amanhã eu vou fazer aquilo que eu quero. Amanhã eu vou seguir o meu próprio caminho.
Amanhã eu vou pisar nos meus próprios passos. Ei, Deus tem algo tremendo para você hoje. Agora, o interessante da palavra de Deus, e esse é o grande problema da religião, porque a religião, quando fala com os crentes, com os evangélicos ou com o pessoal do mundo lá fora, a religião ela vem acusando, a religião ela vem, dizendo que Deus vai matar todo mundo que pecar. Você tem que deixar de pecar porque você vai ser condenado, você vai morrer. A religião fala isso. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos mostra que o Pai, o nosso Pai, Ele não vai nos julgar pelos nossos erros. Quando uma pessoa aceita Jesus e ela vai às águas do batismo, o que acontece com essa pessoa? Coríntios 5,17. Conhece a Bíblia? O que diz lá? Quem está em Cristo, velha criatura continua sendo. Eis que os seus pecados andarão com ele. É isso? Não, o que diz lá? Nova criatura. Olha lá, tem até colinha no telão lá. Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus não vai nos julgar pelos nossos erros. A quem Ele não vai julgar pelos erros? Aquele que tem um coração voltado para Deus. Aquele que busca se arrepender dos seus maus caminhos, busca se arrepender da sua má conduta, daquilo que tem feito, das suas más escolhas, de tudo aquilo que o separa de Deus. Deus sempre vai ter algo novo para você. O negócio de Deus, o nosso Pai, não é como o negócio da religião. Por que isso? Porque a religião, o que ela busca é juntar pessoas dentro de uma igreja. E ali, o que ela faz? Ali ela faz com que as pessoas se sintam tão mal, que pensam muitas vezes que elas não foram perdoadas. E tem muita gente que faz isso. Quer ver uma coisa? Quando você dobra o teu joelho para orar, você resolve orar a Deus. Qual a primeira coisa que você faz? Pedir perdão. Quer dizer que você não foi perdoado, então? Você não foi perdoado. Sabe? As pessoas ainda têm, a coragem de dizer que o Espírito Santo está lembrando ela dos seus pecados. A minha Bíblia, pelo menos, fala diferente. Que o acusador é o diabo. E não o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Estratégia do diabo, porque você começa a se lembrar dos teus pecados passados, que você já foi perdoado, e você fica pedindo perdão novamente por tudo aquilo, e não ora por aquilo que deveria ser orado. Então, nós temos que parar com isso, sabe por quê? Porque o negócio do Pai é outro. O negócio do Pai é que mesmo que você pense que você não tem valor,
Mesmo que você pense que pelos erros que você cometeu, Deus não vai olhar para você. Eu quero te dizer uma coisa hoje. Deus, Ele já olhou para você. Deus olhou tanto para você que há 2000 anos atrás Ele entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz por amor a cada um de nós. Deus, Ele já manifestou o seu amor para contigo. Não é que Deus vai fazer, Deus já fez. Deus já manifestou. Deus, a cada dia, Ele está pronto a nos dar uma nova chance. Por que isso? Porque nós somos humanos, gente. Somos passíveis de erro, passíveis de tropeçar, passíveis de cometer más coisas, passíveis de decidir coisas erradas na nossa vida. Mas Deus sempre tem uma nova chance. Ele sempre tem uma nova oportunidade. Ele sempre tem um novo dia, um novo amanhecer. Para quê? Para que você veja que você errou e você volte para Ele e diga: Pai, eu errei, eu vou voltar para os teus caminhos, eu vou me converter novamente. Eu me arrependo desta decisão, deste erro, desta falha. Eu não sei na tua Bíblia, mas na minha Bíblia diz que Jesus e o nosso Pai, eles não querem que ninguém se perca. Está escrito isso na tua Bíblia? Está escrito isso na tua Bíblia? Se nunca leu, procure ler. Você vai descobrir que está escrito lá. E eles não querem que ninguém se perca. Deus não quer que nenhuma alma vá para o inferno. Tanto é que quando Ele criou o inferno, Ele não criou para aqueles que cometessem erro, falha ou pecado. Ele criou para aquele que já não tinha mais salvação, para o capiroto, o sem noção, o sem salvação, aquele que já está derrotado, aquele que Jesus já pisou na cabeça dele. O inferno foi feito para ele. Mas eu não sei, tem muita gente que está lá, para o inferno com o diabo eu vou. Deus, Ele não quer a perdição de ninguém. A religião por muito tempo nos ensinou isso. Deus nunca procurou nos matar. Nunca Deus preparou um castigo para nós. Deus, Ele nunca vai pesar a mão sobre você. A mão de Deus é uma mão de abençoar, não é uma mão de amaldiçoar. Peguei a unção do Arlindo. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das nossas más decisões, Deus sempre está pronto para nos abençoar, sempre está pronto para nos receber, sempre está pronto para nos acolher. Ele sempre tem algo preparado para nós. Versículo 8. Porque Deus falando, Pai falando aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Quem que diz aqui? O Senhor, o nosso Deus. Veja, os pensamentos do Pai, eles são diferentes do nosso pensamento. O nosso pensamento, por mais que a gente procura fazer as coisas boas ou pensar em coisas boas, ele é muito pequeno diante dos pensamentos de Deus. Veja, se você se julga um mau pai, você vai conseguir desejar coisas boas para os seus filhos? Mas Deus não é um mau pai.
Ele é um extraordinário Pai. E Ele deseja coisas boas para você. Veja bem, o que é bom para nós, aquilo que nós achamos extraordinário, aquilo que nós achamos maravilhoso, é nada diante daquilo que Deus acha. É nada. Aquele pensamento maravilhoso que nós temos e nós seguimos esse pensamento, ele é nada diante do pensamento que Deus tem para com a tua vida. Deus, Ele é maravilhoso. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é que as pessoas, elas já planejaram tão bem as suas vidas, elas já criaram seus próprios planos, a sua maneira de viver, de andar, de caminhar, de fazer as coisas, mas esqueceram de incluir o Pai nesses planos. Há pessoas que até o orçamento delas é tão planejado, é tão rígido, que não tem como Deus abençoar ela financeiramente. Sabe por quê? A pessoa já traçou a estratégia de como ela vai crescer, como ela vai prosperar, como ela vai ganhar dinheiro. Agora tem uma coisa. Quer escutar? Uma pessoa quer escutar. Quer ouvir? Está quente, né? Mas não se distraia. Deus, o pensamento de Deus é que ninguém viva de emprego. O pensamento de Deus é que ninguém precise se esforçar para conseguir adquirir as coisas. O pensamento de Deus é diferente. O pensamento de Deus é diferente. Veja, eu passei alguns anos da minha vida tentando comprar uma casa. E qual é a maneira mais fácil para quem não tem dinheiro para comprar uma casa? Caixa Econômica Federal, não é isso? E eu fui por várias vezes, enfrentei fila, fui lá no gerente, né? Procurei pessoas que tinham conhecimento, que podiam me ajudar e tal, mas não conseguia o recurso necessário para comprar a casa que eu queria. Não tinha. Aí um dia, 2009 isso, 2008, eu estava com dinheiro reservado para quitar o meu carro, de um negócio que não tinha dado certo. Eu gastei, o Samuel naquela época ia tocar com o Júlio, estava aprendendo, ele tocava bateria na época, não tocava guitarra ainda. E ele disse: pai, eu precisava, para poder acompanhar o Júlio, de um jogo de prato. Eu peguei daquele dinheiro, comprei o jogo de prato para ele, que é inclusive o que está aí, já velhinho, coitado. Está na hora de pôr outro, né? E o que sobrou, eu planejei, eu sou muito radical nas minhas coisas, sou muito razão, melhor dizendo, e eu planejei quitar o meu carro. E saí na segunda-feira para o meu serviço, porque na hora do almoço eu ia sair do meu serviço, ia para a loja e ia quitar o meu carro. Aí a abençoada que eu tenho lá em casa, é abençoada mesmo, não estou. Ela é abençoada. Ela me liga. Geralmente ela fica até tarde. Eu vou dormir, ela fica lá pela madrugada, estudando, sei lá, fazendo o quê, que eu não fico acordado para ver. Falando com Deus. E ela vai dormir tarde, então ela acorda mais tarde que eu, geralmente. E principalmente naquela época, porque eu levantava cedo para ir trabalhar. Eu cheguei no meu serviço, estou lá trabalhando, 8h30, toca o meu telefone, eu atendo, né? Não tinha nem celular, acho que na época eu tinha. Atendi, era abençoada.
E ela diz assim para mim: Deus falou comigo hoje. Eu, o que Deus falou? Deus falou que o dinheiro do banco é dele. Sabe qual foi a minha resposta? Comigo Deus não falou. E realmente Deus não falou comigo. Mas eu complementei. Eu conheço você e conheço a ligação que você tem com o homem lá de cima. Não tem problema, à noite eu estou levando o dinheiro na igreja. Fiz um cheque na hora, cheguei, depositei, entreguei na igreja. Isso foi mês de outubro. Não tinha condição nenhuma, né? Agora de comprar nada. Porque uma que o banco, né? A última proposta do banco foi que eu tinha que ter 40 mil no bolso e eles me emprestavam mais 100 mil. Era 140 mil. Em dezembro, nós estávamos no culto da virada, ela abraçada numa árvore pintada no altar, que nós pintava o altar naquele tempo, fazíamos desenhinho, não sei porquê. E tinha uma árvore. Ela agarrada naquela árvore, ou tentando se agarrar, né, que era um desenho na parede. E Deus fala para ela assim que Deus ia dar a nossa casa. Resultado, para terminar, foi em outubro, certo? A oferta que eu fiz. Não perguntei para Deus para que era, por que não era, e nem ela. Deus só falou que era dele, certo? Demos lá o dinheiro de quitação do carro. Chegou em janeiro, em dezembro, Deus fala para ela que estava dando a casa. Quando Deus fala que está te dando algo, o que você faz? O que você faz? Fica esperando chegar na tua mão? É assim? Né? Não, gente. Você tem que agir. Quando vem uma profecia na tua vida, você tem que caminhar em direção a ela. Você tem que buscar ela. Você tem que ir de encontro a ela. O que nós fizemos? Fomos o menino que era corretor de imóveis na igreja e dissemos para ele assim: Deus falou que está nos dando um imóvel. Vamos lá e ver imóvel? Tinha dinheiro? Tinha dinheiro? Tinha dinheiro? Tinha dinheiro. Só que a Bíblia diz que nós podemos comprar mesmo não tendo dinheiro. Deus fala com o profeta e diz assim: olha, está todo mundo passando privação, está um deserto para todo mundo, mas você não vai ficar assim não, você vai começar a comprar terreno. Não sei se tem alguém entendendo aqui. Não sei se tem alguém entendendo aqui. Resultado, fomos ver o imóvel. Chegamos lá, o imóvel não cabia a minha pequena família, 6 filhos. Não dá. O da frente daria, mas o de trás não dá. Mas o de trás era 180, o da frente é 280. Mas se for o da frente, dá certo. Tinha dinheiro? Não. Fomos para onde? Para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica aprovava quanto? 140 mil. Fizemos os papéis na Caixa Econômica e fomos para a praia. Nós tínhamos alugado uma casa por uns dias. Descemos com a família inteira para a praia e ficamos aguardando lá. Voltamos no dia da resposta da Caixa Econômica. Chegamos em casa, o menino sem saber nada, chegou para nós e disse assim: olha, não deu certo, porque o banco disse que precisaria que você tivesse 40 mil no bolso e ele só emprestaria 100 mil. Eu já tinha ouvido isso do gerente, né? Tudo bem, não tem problema, né? Não é esse, vamos procurar outro. Quando o rapaz estava saindo de casa, era já uma meia-noite, comeu uma pizza com a gente ainda, deu mais um prejuízo. Saindo de casa, ele vira assim e disse assim: é brincadeira, quarta-feira vocês assinam o contrato. Gente, pensa no imóvel. Foi milagre em cima de milagre. Primeiro nós tínhamos que dar 7 mil de entrada para assinar os documentos. Na quarta-feira, isso era segunda, terça, quarta. Na terça-feira, às 6 horas da tarde, nós tínhamos 100 reais no banco.
Mas nós estávamos firmes que nós íamos assinar o contrato na quarta-feira. O que acontece? Uma pessoa que não estava mais na nossa igreja, porque tinha casado, a esposa era assembleana, não gostava do pagode na nossa igreja, quis ir para a assembleia, nós orientamos ele, né, se casou, agora vocês são uma só pessoa, é melhor você seguir ela. Ele foi congregar com ela na assembleia, ele liga 6 horas para nós, nosso abençoado, já está com Jesus lá no céu. Ele liga e diz assim: vocês estão comprando um imóvel? Sim. Vão assinar o contrato na Caixa amanhã? Sim. E vocês têm o dinheiro? Temos. Quanto? R$100. Mas não é uns 7 mil mais ou menos? Era 7.500. Resultado, ele disse assim: vocês já têm o dinheiro, passa lá em casa amanhã, pega a minha esposa, vão no banco e pegam o dinheiro lá. Deus é desse jeito, gente. Eu não sei se você está acreditando. O problema nosso, sabe o que é? É que nós temos uma mente limitada. E para uma mente limitada, não há espaço para os planos de Deus. Então eu quero declarar hoje que a tua mente começa a se abrir, começa a se expandir, de tal forma que os planos que o Pai tem para com você vão caber. Ei, abençoado, vai assinar o contrato da casa? Eu não sei. O Pai não nos criou para que nós ganhássemos recursos limitados. Mas a palavra de Deus diz assim, que o nosso Pai é dono do quê? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Do Pai, que é dono do ouro e da prata. Se o meu pai tem ouro e prata, você já viu aqueles carros que o pessoal sem saber o que escreveu no vidro do carro? Eu digo, miserável. É um carro acabado, meio farol, posicionando só meia luz na frente, os vidros presos com uma chave de fenda, e o cara escreve lá: não sou o filho do mundo, não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. É uma verdade. Nós não somos donos do ouro e da prata, mas nós somos filhos de quem é dono do ouro e da prata. Você não está acreditando? Você é proprietário, herdeiro e co-herdeiro. A Bíblia, ela aumenta ainda, né? Não basta somente ser herdeiro, nós somos co-herdeiros. Em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, gente. Pra vocês terem ideia, 9 anos depois, 8 anos depois, nós vendemos esse sobrado para construir lá no sítio, porque nós queríamos ficar perto dos meninos lá, pelo dobro do valor que nós compramos. E ainda nós não tínhamos pago tudo ainda. Você não está entendendo. 9, porque assim, meu Deus, assim como os céus são mais altos do que a terra. O que diz aqui? Os céus são mais altos do que a terra. Meu Deus, como que eu vou alcançar as coisas dos céus? É muito alto. Aí ele continua: assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O problema é que nós lemos a Bíblia e não sabemos interpretar a Bíblia. Porque quando vamos interpretar na Bíblia, nós temos que saber do texto com quem ele está falando. E esse texto, ele não está falando para nós hoje, mas está falando com quem? Com o povo judeu. Um povo que tinha uma mente limitadíssima, que vivia no meio do deserto. E um povo
que muitas vezes estava em pecado contra Deus, estava afastado de Deus, não tinha um coração convertido ao Senhor. E Deus está falando aqui com este povo. Aqui diz o quê? Que há uma grande distância entre os céus e a terra. Hoje não é mais assim. Hoje esse espaço ele é muito pequeno. O espaço entre os céus e a terra é muito pequeno. Porque nesse período aqui, lá no céu, vivia Deus, o nosso Pai, Jesus, o Filho de Deus, e o Espírito Santo. Aí Jesus vem e morre na cruz. Aí a Bíblia diz assim que o véu é rasgado. O que era esse véu? Separava o povo dos santos dos santos. Esse véu nos separava dos céus, das coisas dos céus. Mas a Bíblia diz que Jesus rasgou esse véu. Quando ele morreu, esse véu foi rasgado. Sabe o que Jesus veio fazer? E aí o grande problema da religião, porque religião quer dizer religamento. E Jesus veio o que fazer? Religar. O que é religar? Religar é que algo que estava ligado foi desligado. Adão, ele tinha plena comunhão com Deus. E ele vivia tranquilamente na terra. E ele não precisava fazer currículo vitae. Precisava? Ele precisava procurar emprego? Ele precisava chegar no patrão e pedir um aumento salarial? Ele precisava ir no mercado e contar as moedas que ele tinha no bolso para poder fazer a compra do mês? Como Adão vivia? De acordo com aquilo que os céus entregaram na mão dele. Só que Adão pecou e daí houve um desligamento, houve uma distância. Então o que Jesus veio fazer? A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, e que ele veio religar. Religar quem? Nós que o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, ao nosso Pai que está nos céus. E quando isso acontece, no momento que nós dissemos que queremos Jesus na nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não está mais no céu, mas ele veio morar em nós. Aquele distanciamento que fala o versículo aqui, que os céus são mais altos do que a terra, deixou de existir. Velho Testamento, velha aliança, mas há uma nova aliança, dada quando? Na cruz do Calvário, a qual nos liga novamente com o Pai, a qual perdoa os nossos pecados, porque através dos nossos pecados nós estávamos desligados de Deus, nós não tínhamos acesso ao Pai. Mas Jesus perdoa os nossos pecados, morre por eles, e como não tinha pecado, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele volta a morar com o Pai, mas ele diz: não vos deixarei órfãos, mandarei o Consolador, mandarei aquele que vai te convencer do pecado. Por que isso? Porque Deus não quer condenar ninguém. A vontade de Deus é que você se salve. A vontade de Deus é que você vá morar com Ele. A vontade de Deus é que você seja abençoado ainda nesta terra. Porque Deus disse assim, que através de Jesus Ele nos entregaram um reino. E tem muita gente ainda hoje buscando um reino. E tem gente dizendo assim: venha o teu reino. O reino não vai vir. O reino ele já veio. O reino já veio. João Batista, quando pregava, ele falava que o reino estava próximo. Mas Jesus, quando começou a pregar, ele diz: eis que eu já estabeleci o reino. Ele já está entre vós. O reino já está aqui. Para quê? Para que nós possamos usufruir de tudo quanto Ele tem de bom para com cada um de nós.
Você pode hoje usufruir do perdão para os teus pecados. Você pode hoje usufruir da cura para a tua vida. E não importa o tipo de enfermidade. Esse lugar não é chamado Tempo de Milagres à toa não, é porque aqui tem tremendos milagres. Se você não conhece, procure no YouTube, você vai ver quantos milagres poderosos acontecem nesse lugar, e continuam acontecendo, e vão acontecer amanhã, e vai acontecer depois da amanhã, e vai continuar acontecendo, até que Jesus volte. Se você precisa de salvação para a tua família, o reino trouxe isso, estabeleceu isso. Hoje você pode usufruir da salvação para a tua casa. Hoje você pode usufruir das coisas boas que o reino ele tem para você. Naquele momento em que Jesus se entrega, os pensamentos que antes eram muito distantes por causa da vinda do Filho, eles foram conectados. Nós estamos conectados aos pensamentos do Pai hoje. Nós temos acesso aos pensamentos de Deus hoje. E o que Deus pensa de nós, Deus só pensa coisa boa. Eu vou dar um exemplo. Jesus, como era a mente de Jesus? Sabe como era a mente de Jesus? Jesus, ele nunca pensou, quando ele estava aqui na terra, ele nunca pensou como um tremendo evangélico. Jesus, quando estava aqui na terra, ele nunca pensou com a mente de um cristão. Mas como ele pensava? Com a mente que um filho deveria pensar. Jesus, ele veio à terra como o único filho de Deus, mas aqui ele se tornou o quê? O primeiro, o primogênito, porque ele a partir de então nos liga ao Pai como filhos. E a Bíblia diz, tão poderosamente, que todos aqueles que o aceitarem como Senhor das suas vidas, lhes é dado o direito? Não é o direito, é o poder. Não é o direito, é mais que direito, é lhe dado o poder de se tornar o quê? Filho de Deus. Entenda, de uma vez por todas, você é filho e você tem direito no reino do Pai. Você é parte do reino, você faz parte do reino. O reino, ele inclui você. O reino, ele te inclui. Versículo 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Sabe o que está nesse versículo aqui? A lei da natureza da terra. O que estabelece a lei da natureza da terra? Que tudo que cai de cima nutre, alimenta o que está embaixo. Você não está entendendo? Esse processo da lei da natureza, ela faz com que o que está embaixo, o que está embaixo, a semente, aquela semente que foi semeada, ela produza mais sementes, para que ela possa ser novamente semeada. Não diz a Bíblia que Deus dá a semente ao semeador? Se o teu coração é um coração que tem o desejo de ofertar, eu declaro que Deus vai pôr semente nas tuas mãos. Eu declaro. E veja bem, às vezes nós pensamos que o que alimenta a semente é um solo fértil, é um solo preparado, é um solo que foi trabalhado.
que o agricultor suou. Mas o que você me diz? Quando Isaac pega as sementes e planta no deserto. Sabe o que a minha Bíblia diz? Que Isaac, ele plantou onde ninguém nunca plantou. Onde ninguém nunca quis plantar. Onde ninguém nunca desejou plantar. Só que ela também diz que Isaac colheu o que ninguém colheu. O que ninguém colheu. E a Bíblia diz, o texto, eu preguei semana passada isso. Foi semana passada, semana atrasada? Faz 15 dias no máximo que eu preguei isso. Sobre esse texto. O que a Bíblia diz lá? Que nessa plantação, ele já era rico. Ele já era abençoado. Mas por causa dessa plantação, por que isso? Porque ele não fez a plantação porque ele quis. Ele ouviu a voz de Deus. Eu disse para ele assim: não vá para o Egito, porque o mais correto era ir para o Egito, porque o Egito tinha o rio Nilo que banhava as terras, o solo era preparado, o solo era adequado. Mas Deus disse para ele: não vá para o Egito, plante aí onde você está. Não saia da tua posição. Deus vai te abençoar aonde você está. Deus vai multiplicar a tua semente aonde você está. E a colheita que você vai receber, ninguém vai colher. Ninguém. A economia, hoje talvez diga para nós que não tem condição de crescer financeiramente, não tem condição de ser abençoado financeiramente, não tem condição de ganhar dinheiro ou valor necessário para vivermos bem hoje. Talvez as pessoas olhando para você, ou até mesmo você se olhando, você diga: eu estou quebrado. Posso apostar com você? O crente não aposta, né? Tem gente que aposta aí, está se entregando. Mas eu posso te dizer, gente, talvez a mente limitada de Isaac, ela pensasse que talvez naquele lugar não era um lugar propício para se plantar. Mas Isaac, ele não pensa, ou não pensava como um cristão, como um evangélico. Ele pensava como um verdadeiro filho de Deus. E ele disse assim: Deus me deu uma palavra. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Deus me deu uma palavra. Não importa se esse lugar é adequado ou não, mas Deus disse para mim fazer, eu vou fazer. Sabe, muitas vezes nós dizemos assim: eu não tenho condição de fazer isso porque é o único dinheiro que eu tenho, é o único recurso que eu tenho, é a única coisa que eu tenho. Para Isaac, aquelas 100 sementes era o único alimento que ele tinha. E ele poderia ali, se de repente ele não tivesse fé suficiente, estar enterrando o seu único recurso, estar desperdiçando o seu único recurso. Mas ele sabia que não era assim, porque ele confiava naquele que falou com ele. Nós temos que voltar a ter fé em Deus. Nós precisamos voltar a acreditar em Deus, a saber que a palavra que Ele nos dá, ela vai alimentar a nossa semente, ela vai prosperar a nossa semente. A palavra de Deus vai fazer com que nós colhamos, mesmo no deserto, mesmo sem ter trabalhado o ano inteiro para preparar a terra. Nós vamos colher. Versículo 11: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e
prosperará e prosperará naquilo para que eu a enviei. Tem gente que não gosta que fale prosperidade. Não tem problema não, pode deixar o cesto aí que eu carrego. O Pai, o nosso Pai, o negócio dele não é emocionar nenhum de nós. Deus não vai nos emocionar. Não é este o negócio dele. Mas ele diz aqui que tudo que sai da boca dele não voltará para ele vazio. Sabe o que quer dizer isso? Que a palavra que sai da boca do Pai, ela não é um desejo, ela não é uma vontade, ela não é uma falácia, ela não é uma inverdade, mas a palavra que sai da boca do Pai, ela é antes de tudo uma ordem vinda dos céus sobre as nossas vidas. É uma ordem. O Pai, ele não precisa verificar ou criar estatísticas para saber se a sua palavra vai cumprir aquilo que ela queria cumprir. Não, Deus não precisa disso, porque Ele sabe, Ele só fala aquilo que vai realmente, verdadeiramente acontecer. E Ele sabe que quando Ele dá uma palavra, é uma ordem dada. E eu vou te dizer uma coisa, esta palavra, esta ordem dada, ela é desde o começo do mundo, desde que a Bíblia começou a ser escrita. E a Bíblia diz assim que é a palavra de Deus. Tem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus para com as nossas vidas. Mais de 8.000. Mais de 8.000. Versículo 12: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Para quem isso? Para quem isso? Voltando lá no versículo 7. Vou voltar lá. A pessoa que parou de apanhar. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quem seguir aquilo que diz a palavra de Deus, obedecer o que diz a palavra de Deus, ele vai se alegrar, ele vai regozijar, ele vai andar os seus caminhos. Sabe o que vai começar a acontecer? Quando você começar a ouvir a voz de Deus, você vai começar a olhar as pessoas, e as pessoas vão dizer assim: o que está acontecendo com você? O que acontece com você? Um dia, estava no meu trabalho, não tinha carro, aí Deus me deu um carro. E daí o resultado disso, né? Alguém falou aqui já isso hoje, né? Que quando Deus nos abençoa, a bênção é tão grande que ela começa a transbordar. Eu sempre acreditei nisso. Então todo lugar que eu estou, eu sei que as pessoas vão ser abençoadas. Eu sei disso. E isso aconteceu nesse dia. Todos começaram a comprar carro. Aí um dia nós estávamos num serviço, até tinha um rapaz que eu estava meio brabo com ele, porque ele andava armado, e ele chegou, essa minha colega estava vendendo roupa, ele chegou para ver umas roupas, e tirou a pistola da cinta e botou em cima da minha mesa. Eu disse para ele: o que é isso? Ele disse: não, só um pouquinho. Eu digo: não, vai guardar em outro lugar. Para começar, você não devia ter entrado aqui com isso. Vai guardar lá no seu carro. Ele era motorista, guarde no seu carro. Não, mas eu vou só experimentar o carro. Eu digo: antes você vai guardar essa arma, aqui não vai ficar. Aí ele foi guardar. Aí nisso que ele começou a experimentar roupa, ele começou a reclamar, a murmurar. E ele começou a dizer assim: puxa, minha vida está tão mal e tal, talvez querendo que a minha colega desse um desconto maior para ele, não sei o quê. E começou a reclamar. Resultado, a minha colega foi consolar ele. E ela disse para ele, ela disse assim: não, mas
não se preocupe, as coisas mudam. Ele disse assim: claro que mudam, vocês têm carro, eu nem carro tenho, o carro que eu ando é da prefeitura. Aí ela foi consolar ele mais uma vez. Ela disse: não, mas sabe, eu tenho carro porque o meu marido trabalha num grupo de televisão e ganha muito bem, então ele que me deu esse carro de presente. E o Gil, aí ela virou para mim e disse assim: como é que você tem carro? Eu não disse para ela: eu ganhei. Eu não disse para ela: meu pai me deu. Eu disse para ela assim: eu sou dizimista e ofertante na casa do meu pai. Eu sei semear, e por isso eu tenho o direito de colher. Eu não tinha condição de ganhar, e ela sabia disso, porque ela ganhava o meu salário que eu. E ela sabia que não tinha condição de comprar o carro, então muito menos eu. Mas sabe, naquela época eu sustentava toda a minha casa com o salário que eu ganhava ali. Tinha 3 filhos, e daí nós vamos pegar mais 2, né? Mais 2 meninas. E nunca faltou nada. Deus sempre supriu. E nós sempre pudemos cantar de alegria. E ela sempre dizia assim, um dia ela chegou para mim, essa mesma colega disse assim para mim: escuta, você não tem problema na vida não? Eu disse assim: às vezes nós temos. Ela disse assim: eu não sei que você tem, eu acompanho você, eu sei do teu filho que toda hora você está no hospital com ele, é uma luta, uma hora morre, outra hora não morre, não sei o que e tal. Mas eu nunca vi você de cara fechada. Você sempre está alegre. Eu não canto, não tenho voz para cantar, mas sempre estava cantarolando algo. Por quê? Porque eu sabia que as coisas não dependiam de mim e nem da situação que eu estava vivendo, mas eu sabia quem era o meu pai. E sei até hoje quem é meu pai. E muitas vezes as pessoas podem estar olhando alguma situação adversa, mas que elas continuem olhando, porque elas vão começar a fazer como esse versículo que diz aqui, né? Versículo anterior, que os montes vão aplaudir, as palmeiras vão aplaudir. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a olhar para você e vão começar a perguntar: o que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo aí? Eu sei que você não tem condição, eu sei que você não tem recurso, mas estou vendo aí que chegou um carro zero na garagem. Eu estou vendo que você está preparando a tua mudança, porque você comprou a tua casa. Você está indo viajar lá para Miami, lá para Orlando, está indo lá na igreja do apóstolo Mojica. Eu sei que você não tem condição. Tem sim. Porque os pensamentos do Pai para conosco não são os nossos pensamentos. Então, levante-se, mas levante-se alegre. Hoje é um dia para abraçar a paz que Deus tem para com as nossas vidas. Porque quem tem Deus, quem tem a bênção de Deus, não importa a situação que ele esteja vivendo, ele caminha em paz, ele anda em paz, ele vive em paz, porque ele sabe que o prazer de Deus é nos entregar as coisas do reino para nossas vidas. Se coloque em pé, se levante com alegria. Estou derretendo aqui. Veja bem, a paz que Deus tem para as nossas vidas é uma paz que ela excede todo o entendimento. Não é a paz que o mundo tem, não. Não é a paz que o mundo vive, não. Não é a paz que o mundo deseja, não. É uma paz que excede todo o entendimento. O que eu quero dizer com isso? Pare de dar ouvidos às pessoas negativas. Pare de dar ouvido para aquilo que as pessoas falam para você. Comece a dar ouvidos àquilo que está escrito na palavra de Deus ao teu respeito. Comece a dar ouvidos àquilo que Deus pensa ao teu respeito. Comece a dar ouvidos. Sabe por quê?
Porque não é que um dia Deus vai te dar algo. Vou fazer um parênteses aqui só para te explicar algo. Um dia eu estava orando por cura divina por algumas pessoas. E depois que eu orei, uma pessoa veio e disse: pastor, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Eu disse: pois não. Ele disse assim: como pode o senhor orar por uma pessoa e declarar que ela é curada? Eu disse para ele assim: filho, eu vivo pela fé, e a fé que eu tenho é baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus lá em Isaías diz que Jesus na cruz do Calvário levou algumas enfermidades. Levou somente a gripe e a dor de cabeça. Então ela não levou a gripe e a dor de cabeça. Por isso que quando pede para vir aqui para orar, você está com dor de cabeça, você não vem. Você diz assim: eu não vou para a igreja porque hoje estou com dor de cabeça. Jesus não cura, né? Não, a lei diz o quê? Que todas as enfermidades Jesus já manifestou, já venceu. Lá onde? No dia que ele vai voltar novamente? Não, na cruz do Calvário. Então não é que Jesus vai curar a pessoa que eu estou orando. Jesus já curou. Eu só estou decretando algo que já existe, já foi feito. Então, entenda uma coisa: não é que Deus vai te abençoar, não é que Deus vai fazer, Deus já fez. Entenda, Deus já fez. Não é que um dia Ele vai fazer, Ele já te deu, Ele já manifestou, Ele já declarou, Ele já determinou, Ele já profetizou. Vou corrigir essa palavra: não profetizou nada. Deus já ordenou. Quem profetiza somos nós, mas Deus já ordenou. Ele já declarou sobre a tua vida, Ele já declarou o teu amanhã, Ele já declarou o teu futuro, Ele já declarou a tua bênção, Ele já declarou tudo o quanto Ele planejou para você. Versículo 13: em lugar do espinheiro crescerá a vaia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Em lugar de problemas, em lugar de lutas, em lugar de dificuldade, em lugar de sofrimento, Deus vai dar vitória. Deus já deu vitória, Deus já declarou vitória. Sabe, eu declaro que se você está dando ouvido a esta palavra esta noite, você vai colher aonde ninguém colheu, e vai começar a colher o que ninguém colheu. Se você começar a dar ouvido a esta palavra, a palavra de Deus, se você se converter, se você se voltar para Deus, se você incluir Ele nos teus planos, no teu planejamento, fazer a sua vontade, realizar aquilo que Ele está te chamando para fazer, você vai começar a prosperar. E não vai ser qualquer prosperidade não, vai ser prosperidade abundante. Abundante. Eu sei o que eu estou falando. Esse é o nosso ano, esse é o ano da bênção, esse é o ano da prosperidade. Sabe o que é esse ano? Sabe o que é este ano para nós? Eu escutei o nosso apóstolo falando. Ele disse assim: muitas coisas foram roubadas de 2022 para cá. Eu tomei para nós, gente, onde começou o nosso problema. Mas ele disse assim: Deus está devolvendo, Deus está devolvendo,
Deus está devolvendo tudo que foi roubado, tudo que o inimigo levou, tudo que ele roubou, Deus está devolvendo. Mas ele disse assim: não é qualquer devolução não, não é qualquer devolução não, é uma devolução com prosperidade. Mas não é qualquer prosperidade, não é qualquer prosperidade, é com abundância, abundância.